Oi, turma. Espero novamente que estejam todos bem, encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso PET 4, semana 2. Vamos falar um pouquinho sobre doenças causadas por protozoários, que nós chamamos de protozooses. É claro que existem muitas doenças. Eu selecionei as que estão na apostila de vocês, acrescentei uma a mais que vai entrar no exercício depois. Existem muitas doenças causadas por protozoários, os sintomas são variáveis, tratamento é variável, não existe uma regra, então aqui eu tentei colocar um pouquinho de cada doença só para ter uma noção, tá bom? Mas lembra que toda vez que nós falamos de doenças, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá bom? A primeira doença aqui vai ser a doença de Chagas, ou mal de Chagas. Toda vez que eu falo agente etiológico é o causador da doença. Então, dessas doenças, sempre o agente etiológico vai ser um protozoário. Então, aqui o nome científico é o Trypanosoma cruzi. Nessa primeira imagem, eu coloquei a imagem do Trypanosoma cruzi. Ela vai ser transmitida pelo barbeiro. O barbeiro, então, não é ele que causa a doença, ele é o transmissor. Transmissor eu posso chamar também de vetor. Então, o contágio vai ser através das fezes contaminadas do barbeiro. Se o barbeiro ele pica uma pessoa, geralmente ele tem hábito noturno, ele vive nas frestas das casas de barro, essas casas de pau a pique, assoalho, é onde tem sujeira também, entulho, é onde ele gosta de viver. Então, o barbeiro, durante a noite, ele pica a pessoa, geralmente é o rosto, por isso o nome popular barbeiro, porque geralmente é a parte do corpo que está descoberta, mas pode ser qualquer parte do corpo. Ele vai picar a pessoa, vai sugar o sangue, vai se alimentar desse sangue. Ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele vai eliminar fezes. Nas fezes do barbeiro é que tem a presença do Trypanosoma cruzi. Quando a pessoa coça uma picada, então, de um inseto, quando a pessoa coça, ela leva as fezes contaminadas até o local da picada. Aí o protozoário vai entrar na corrente sanguínea da pessoa, pode se instalar em diversos órgãos, como o olho, pode acontecer, mas o lugar preferido dele é o músculo cardíaco, o coração. Lá ele vai reproduzir e provocar o inchaço do coração, que é a megalocardia, inchaço do coração, vai disparar, acelerar o ritmo cardíaco da pessoa, que é a taquicardia, a insuficiência funcional, que é o mau funcionamento, do coração. Então, tem uma hora ele dá uma acelerada, de repente o ritmo diminui. A pessoa pode apresentar febre, pode ter fraqueza, justamente por essa insuficiência funcional, por esse mau funcionamento do coração. Pode ser transmitida também por transfusão de sangue e a mãe pode passar para a criança também durante a gestação. No caso da doença de Chagas, é uma doença que não tem cura. Então, a pessoa pode viver 10, 20, 30, 40 anos com a doença, só que ela toma os medicamentos para controlar os sintomas. Não quer dizer que se ela descobriu que ela tem a doença de Chagas, então não tem cura, daqui a um ano eu vou morrer. Não, a pessoa pode viver muitos e muitos anos com a doença, ela toma os medicamentos para controlar os sintomas da doença. A profilaxia, que é a prevenção, combater o barbeiro, melhorar as condições de moradia. Hoje em dia tem uma quantidade menor de doença de Chagas, justamente porque as casas já não são mais de barro, pau a pique, as casas são de alvenaria, cimento, tijolos. Então isso impede que o barbeiro fique próximo das habitações. Depois, a próxima doença, a tripanossomíase. Aqui, a doença de Chagas também acaba sendo uma tripanossomíase, porque o agente etiológico é um tipo de tripanossoma. Essa daqui, essa que eu coloquei em segundo lugar, tripanossomíase, é a africana, popularmente chamada de doença do sono. Aí a pessoa fala assim, eu tenho essa. Eu tenho a doença do sono. Não, essa daqui é é tripanossomíase africana, ela é característica da África. Então, o agente etiológico, o protozoário causador, é o Trypanosoma brucei gambiense ou Trypanosoma brucei rhodesiense. O gambiense é o que geralmente aparece mais. Esse tripanossoma,
ele é um pouquinho diferente do outro, porque o da doença de Chagas, ele tem, é como se fosse uma cabecinha, vamos dizer assim, não é uma cabeça, mas a pontinha mais arredondada. Esse já tem a pontinha mais fina. E aqui a mosca que vai transmitir é a mosca tsetse, que não é comum do nosso país, graças a Deus. É uma mosca encontrada lá na África, então essa é uma doença característica de regiões africanas. Quando a pessoa é diagnosticada com essa doença do sono, no começo ela tem dor de cabeça nas articulações, pode ter febre, pode dar coceira. Quando entra no segundo estágio da doença, ela já começa a ter mudanças de comportamento, de humor, ela fica confusa. Essa confusão mental, ela fala uma coisa, esquece que ela falou, de repente ela conta a mesma coisa, ela passa a ter essa confusão mental. Aumento de linfonodos são nódulos que vão aumentando algumas regiões, como se fossem ínguas, né? Formando e se espalhando pelo corpo da pessoa. Aí, se não trata, vem febre alta, como consequência a sudorese, que é o suor excessivo. Ela fica ansiosa, ela começa a ter distúrbios do sono, porque a pessoa ela fica tão agitada, o corpo tão dolorido que ela não consegue dormir durante a noite. Mas como ela passa a noite inteira lutando contra aquela dor no corpo, desassossegada, durante o dia ela não consegue. Aí ela acaba dormindo, por isso doença do sono. Às vezes ela dorme o dia inteiro e passa a noite acordada. E aí já está afetando o quê? O sistema nervoso da pessoa. Se essa doença for diagnosticada logo no começo e tratada, ela tem cura. Se ela entrar nesses estágios mais avançados, aí dificilmente a pessoa vai ser curada. Aí tem uma grande chance de matar mesmo, de levar a pessoa a óbito. A profilaxia. Profilaxia é combater a mosca, usar repelentes, evitar viajar para regiões endêmicas, que são regiões onde tem um número elevado de pessoas com essa doença. A próxima vai ser a malária. A malária, o agente etiológico é o plasmódio, o vetor, o transmissor é o mosquito anófilis. Ele pica a pessoa e na picada, se ele estiver contaminado, ele vai passar para a pessoa o plasmódio. Diferente do barbeiro, que passa o tripanossomo nas fezes. Aqui, o anófilis, ele já vai passar o plasmódio na própria picada, na saliva. A malária, ela é mais característica de regiões onde tem matas fechadas, porque esse mosquito anófilis, ele tem preferência por regiões de mata, diferente do barbeiro que já fica mais próximo das habitações, né? Aqui, quando a pessoa é picada, ela vai ter febre, ou a característica principal é febre alta. Febre alta de 40 a 42 graus, muito alta. Em consequência disso, uma febre alta dá calafrio na pessoa e sudorese, que é o suor excessivo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está com muito frio, que ela está tremendo, com aquele calafrio, ela começa a transpirar. Dor de cabeça, dor do corpo. Aí o corpo ficando ruim vai atrapalhar o apetite da pessoa. Geralmente, atrapalhando o apetite, ela vai ficando com a pele amarelada, pode ter uma anemia e um cansaço, a febre, aquele corpo ruim, acaba levando a pessoa a um cansaço muito grande. No nosso país, na região norte, é onde nós temos um maior número de casos de malária. Na nossa região aqui, a gente não vê falar sobre a malária, né? Mas na região norte é muito comum pessoas afetadas pela malária. Para combater a profilaxia, combater o mosquito, usar telas nas portas e janelas, tanto é que as casas que tem, por exemplo, na região norte, geralmente em regiões lá de mata, elas têm duas portas, uma porta e aquela porta de tela, para evitar a entrada do mosquito. E uma outra coisa muito comum nessas regiões, o uso de mosquiteiros, né, os cortinados, para evitar a picada do mosquito. A amebíase. A amebíase ela vai ser causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, popularmente é a ameba, quando a pessoa ingere a água ou alimento contaminado com cisto da ameba. O cisto é uma forma de resistência da ameba. Ela forma uma capinha protetora para sobreviver às adversidades do ambiente.
Aí isso, se contaminar água, alimento, quando a pessoa ingere, esse cisto vai passar pelo tubo digestório, vai para o intestino, lá no intestino o cisto se abre e a ameba começa a reproduzir, atrapalhando o funcionamento intestinal. Aí pode dar diarreia, vômito, cólicas intestinais. Se a pessoa não tratar, ela vai ficar com cansaço muito grande, porque, como eu coloquei aí, ela pode chegar aí de 10 a 20 vezes por dia ao banheiro, né? Então, isso daí é uma grande perda de água. É muito importante a pessoa se hidratar muito bem quando ela tem uma diarreia, qualquer tipo de diarreia, não só por amebíase, mas também por... Só um minutinho aqui. Não só por amebíase, mas também por uma simples virose também. Sempre que tem diarreia é importante se hidratar. A prevenção é lavar muito bem os alimentos, você não sabe de onde veio, não é só dar um susto ali, colocou debaixo da água e tira, mas lavar muito bem. O saneamento básico, porque se a pessoa está contaminada e ela evacuar, né, liberar as fezes, ela vai liberar o cisto, se for em qualquer ambiente, pode poluir ali uma água que tenha ali perto, alguma plantação que tenha ali perto. O saneamento básico aqui, gente, as regiões onde não tem saneamento básico, o próprio esgoto vai para onde? Para dentro de um rio. De repente as crianças vão lá brincar nesse rio, bebem essa água e acabam se contaminando. Ingerir água fervida ou tratada, geralmente a gente bebe, claro, água tratada, mas em algumas regiões onde não tem tratamento de água, é importante ferver a água. A giardíase é muito semelhante à amebíase. O agente etiológico, o protozoário Giardia lamblia, também vai ser o contágio através da ingestão de água e alimentos contaminados por cistos de giardia, né? Também vai formar uma forma de resistência da giardia para sobreviver no ambiente. Vai para o intestino, vai provocar cólicas abdominais, cólicas intestinais, náuseas. As fezes, aqui, a eliminação de fezes gordurosas, a pessoa acaba eliminando muita gordura misturado àquele bolo fecal. E o que vai levar também a uma perda de peso, né? Flatulência que eu coloquei, flatulência nada mais é do que pum. Então, é um grande acúmulo de gases, né? Aí a pessoa vai soltar bastante pum. O termo correto, flatulência, né? Para ficar mais chique. Para prevenir essa doença, também lavar bem os alimentos, saneamento básico, ingerir água fervida ou tratada, assim como na amebíase. A próxima, a tricomoníase, o protozoário, que é o agente etiológico, é o Trichomonas vaginalis. Essa é uma doença sexualmente transmissível, então vai pegar através do ato sexual. A mãe também pode passar para a criança durante a gestação. A pessoa pode passar assintomática, não apresentar sintoma nenhum, mas ela pode também apresentar corrimento na região do pênis, eliminar corrimento ou corrimento vaginal. Ela pode uretrite, inflamação do canal da uretra, vaginite, uma inflamação da vagina, cistite, que é a inflamação que vai acontecer na região urinária da pessoa. Pega o aparelho reprodutor e também o aparelho urinário. Epididimite é a inflamação do epidídimo, que é a região masculina onde ficam armazenados os espermatozoides, e prostatite é a inflamação da próstata. Então, tudo começa geralmente da coceira nas regiões genitais e começa com um cheiro forte e liberar uma secreção, né? Vai liberando ali uma secreção pelas regiões genitais. A profilaxia, para prevenir essa doença, é o uso de preservativos nas relações sexuais. A toxoplasmose, o protozoário é o Toxoplasma gondii. O contágio é se a pessoa ingerir alimentos contaminados com fezes de animais. Não é só o gato, poderia ser um cachorro, também outros animais, mas é que o mais comum é o gato. Às vezes a pessoa vai retirar ali, o animal defecou, soltou as fezes lá, a pessoa vai, tira e teve um pequeno contato com aquelas fezes, a mão ficou contaminada. A pessoa não higieniza as mãos. Tem gente que põe luva, tem outros que vai entrar dentro de casa, vai lavar as mãos. Não lava. Aí o que acontece? Pode acontecer, levou a mão na boca, pegou um alimento, foi comer, acontece o quê? A contaminação.
pelo Toxoplasma gondii. Ou então, se a pessoa, dependendo do lugar que ela vai comer, se não for um lugar muito limpo, de repente a salada, você não sabe se foi bem lavada, né? Tem restaurantes que são muito aciados, tudo limpinho, tem restaurante que não é. Então a pessoa vai comer aquela salada, não sabe se foi bem lavada, às vezes nem parece que está bem lavado mesmo, só de olhar, e de repente ali pode ter alguma contaminação, porque protozoário é microscópico, né? E aí vai acontecer a contaminação. Algumas pessoas são assintomáticas, não vão apresentar sintoma nenhum. Outras pessoas vão ter alguns sintomas leves, parecido com uma gripe. Até coloquei aqui similares a uma gripe, a uma dengue, que aí já tem uma dor mais forte no corpo. Pode passar a ter dores musculares. A pessoa pode aumentar os gânglios linfáticos, que também é formação de ínguas pelo corpo. Poderia levar, em casos mais graves, a pessoa a ter problemas de visão, né? Mas isso em casos mais extremos, é mais difícil de acontecer. Para prevenir a toxoplasmose, tem que lavar muito bem os alimentos, porque você não sabe de onde veio, e ter hábitos de higiene. Tem um gato, ou de repente é um gato de rua que fez lá suas necessidades, né? As fezes no jardim da sua casa. Você vai retirar, você vai lavar? Tudo bem, mas você tem que lavar e higienizar as mãos depois, porque você não sabe se tem ou não alguma contaminação. Uma observação dessa doença muito importante é que as mulheres infectadas, elas podem transmitir para a criança durante a gestação, o que pode provocar um aborto espontâneo ou uma má formação da criança. Pode a criança nascer com uma icterícia, que é uma pele amarelada, né? Muito amarelada, uma icterícia muito forte, e essa icterícia forte pode prejudicar até o funcionamento do sistema nervoso da criança. Pode fazer com que a criança nasça com uma macrocefalia, microcefalia, né? Má formação do cérebro. E pode levar a criança a ter crises convulsivas também. Então, para a mulher grávida, é uma doença extremamente perigosa. Bom, depois, a próxima doença, a leishmaniose, é leishmania, o nome do protozoário. Aí tem de várias espécies. Leishmania brasiliensis, né? Tem várias espécies. A leishmaniose, ela vai ser transmitida pela picada do mosquito palha. Esse mosquito palha é um mosquito do grupo do flebótomo, nome esquisito, né? Popularmente nós falamos mosquito palha, eu coloquei uma foto dele aí. A leishmaniose tem a visceral, que vai atingir os órgãos da pessoa, geralmente causa febre, tosse, aí pode dar dor abdominal, anemia, pode atingir o fígado e o baço da pessoa, e tem a leishmaniose cutânea, quando vai formar, então, feridas na pele da pessoa. Aí forma feridas na pele, geralmente começam com feridas na mucosa, que reveste a boca internamente, o nariz. Alguns falam que fica com o nariz de anta. Tem uns que falam isso, geralmente nos livros aparece, que é um nariz, porque ele vai ficar cheio de ferida, ele fica até meio achatado de tanta ferida. Popularmente, a leishmaniose ela é conhecida como úlcera de Bauru, porque como provoca feridas, as feridas eles chamam de úlcera. E teve um surto dessa doença na cidade de Bauru, então por isso que ela ficou popularmente chamada de úlcera de Bauru. A profilaxia é combater o mosquito, tratar o doente e combater o mosquito. As questões, então, dessa semana. As principais doenças causadas por protozoários que envolvem o sangue e os órgãos internos são malária, sim, toxoplasmose, trypanossomiase e leishmaniose. Todas essas nós acabamos de falar. Dengue, não, dengue é causada por vírus. A letra C, trypanossomiase, hepatite. Nós não falamos nada de hepatite, esquistossomose, filariose, doenças causadas por vermes, toxoplasmose sim, difteria nós não falamos, que é por protozoário. Olha a última, filariose é verme, micose é fungo. Então a única alternativa que cita doenças causadas por protozoários, a letra A, que nós acabamos de falar. A número 2, uma determinada moléstia que pode causar lesões nas mucosas, pele, cartilagem, lesões, úlceras, feridas, é transmitida por um artrópode. Artrópode é um inseto e causada por um protozoário flagelado.
Os nomes da doença, do artrópode, do inseto transmissor e o agente causador são respectivamente, gente, ó, causar feridas na pele, né? Feridas cutâneas. Lembra que eu acabei de falar da úlcera de Bauru? Aqui, ao invés de aparecer mosquito palha, apareceu o mosquito flebótomo, que eu tinha citado, que é a mesma coisa, tá bom? Aí vocês vão assinalar. Depois, aqui vai estar falando sobre a doença de Chagas e vai pedir para assinalar a afirmação correta ou as afirmações corretas, né? Então, vamos lá. A número 1. Em geral, a doença tem duas etapas distintas no homem. A fase inicial ela é aguda, caracterizada por uma elevada parasitemia, estado febril, seguida, são geralmente uns 7 dias de febre, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Isso é verdade. Num primeiro momento, ele vai reproduzir bastante o protozoário, vai provocar febre no corpo da pessoa. Depois, vai ter uma diminuição no número de reprodução desse parasita, é como se estabilizasse. Por isso que a pessoa acaba vivendo, na maioria das vezes, muitos anos com a doença, verdade? O número 2, os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi, o hospedeiro definitivo é o homem. O intermediário, o barbeiro, podem ser vertebrados, Os hospedeiros intermediários do Trypanosoma cruzi podem ser tanto os vertebrados como invertebrados. O homem é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é o barbeiro. Barbeiro é um inseto. Então, ele é um invertebrado, né? Então, essa daqui está errada, né? Depois, as formas mais comuns da transmissão da doença são o contato com fluido orgânico. Por exemplo, o suor vai transmitir a doença? Não, sangue transmite, né? Uma transfusão de sangue. Mas o suor não vai transmitir o trypanosoma para outra pessoa. Então, isso está errado. A ingestão de alimentos contaminados, teve alguns casos de açaí, cana contaminada, que eles falaram o seguinte, que o açaí e a cana, provavelmente eles tinham moído o barbeiro junto, ou tinham moído num lavário, tinha fezes de barbeiro contaminado, e aí aconteceu a contaminação pela ingestão. Aí são casos mais raros, né? A transmissão mesmo é através das fezes contaminadas do barbeiro. Quando a pessoa coce e leva até o local da picada. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos potentes. Antibiótico é para combater doenças causadas por bactérias. Então, a única correta é a número 1. A número 4. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. Isso procede? Sim. Se a pessoa estiver contaminada, através da transfusão de sangue, ela vai passar, o protozoário está no coração, está na circulação ali da pessoa. Então, ela vai sim passar o trypanosoma para outra pessoa. Bom, essa semana é só isso. A parte de hospedeiro intermediário definitivo, eu não detalhei para cada doença, tá? Porque não vai aparecer nos exercícios, senão ia estender muito. Mas só lembrar da questão que fala sobre a doença de Chagas, a malária, né? A gente sempre tem o agente etiológico, que é o protozoário, o nome científico do protozoário, e o vetor é quem transmite a doença. Então, é quando o inseto, por exemplo, o barbeiro transmite a doença, o mosquito palha transmite a outra, o anófeles transmite a outra. Então, o transmissor é que eu chamo de vetor da doença, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, um inseto e o homem, nós temos dois tipos de hospedeiros, tá bom? Um é chamado de intermediário, outro é de definitivo. Nós não vamos detalhar por enquanto aqui, porque não mencionou nos exercícios para não estender muito, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, das doenças. É bem basiquinho, tem que ser rapidinho, é claro. Na próxima semana nós continuamos com as explicações, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau!